E hoje eu gostaria de levar os irmãos a pensar e a refletir sobre algumas coisas. Como, por exemplo, que tipo de mensagem nós estamos anunciando? Jesus, ele está nos salvando de quê e para quê? Nós estamos convidando as pessoas ao quê? A ênfase, a tônica da mensagem de Jesus era o reino de Deus. E qual tem sido a ênfase da nossa mensagem? Será que a gente está anunciando e sinalizando o reino de Deus? E quais são as implicações, tanto práticas quanto discursivas, do anúncio dessa mensagem? Eu já falei sobre isso outras vezes, mas é bom a gente voltar aqui sempre que necessário, onde que nós cremos sim em vida após morte. Nós acreditamos em vida após morte. Mas será que nós estamos anunciando vida antes de vida após morte? Romanos 8:19 diz que a natureza ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Que a natureza ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas será que isso se refere a um futuro distante? Quando Jesus voltar? Será que a natureza também está aguardando a volta de Jesus num futuro distante? Ou será que a natureza ela está aguardando a manifestação de seres humanos, agora redimidos pelo Cristo, e agora, a partir de uma nova consciência de ser humano, elas podem exercer de fato a mordomia estabelecida no Éden? Será que o reino de Deus que Jesus tanto anunciava era sobre um futuro distante mesmo? Ou era sobre uma nova era que em sua pessoa e missão ele estava inaugurando? Todas essas são perguntas que, dependendo da maneira como você vai responder, influencia muito na maneira como você vai pregar o Evangelho. Porque nesse sentido o Evangelho é uma boa notícia que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Porque eu acredito que o propósito da evangelização não é apenas conduzir um homem meramente a uma experiência de salvação futura da alma, mas se trata de uma reorientação da sua vida. Uma reorientação que inclui a libertação dos poderes deste mundo e colocando e integrando todas as coisas debaixo do propósito de Deus, colocando tudo sobre o governo de Cristo. Mas a questão é que eu tenho percebido que a gente tem anunciado Jesus muito mais como um Salvador do que como um Senhor. E isso, de maneira prática, é que o evangelho que a gente tem oferecido às pessoas tem concedido a elas muito mais uma experiência religiosa do que possibilitando de fato uma nova criação, um novo estilo de vida sob o domínio de Deus. E aí, por causa dessa mentalidade, a gente tem desenvolvido vez após vez uma espiritualidade um tanto quanto escapista. Por isso que a gente quer fugir daqui, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá. E aí, tudo quanto é coisa ruim que acontece ao nosso redor, tudo quanto é catástrofe, a primeira coisa que a gente faz e fala ou pensa Jesus está voltando mesmo, ou Jesus tem que voltar. E com isso, e a partir disso, a gente tem falhado miseravelmente no nosso papel e missão como igreja. Lembrem-se que nós aqui, no Lighthouse, partimos do pressuposto de uma igreja como expressão e sinal do governo e senhorio de Jesus no mundo, aqui e agora. Tanto por meio do que fala, do que proclama, quanto por meio daquilo que faz. Então, assumir uma perspectiva escapista é, consequentemente, trair o movimento. Porque nós somos sinal do reino de Deus, não simplesmente quando tornamos as pessoas adeptas a um conjunto de dogmas e crenças, mas principalmente quando nós atuamos na sociedade e no mundo como agentes de transformação, principalmente remodelando e reestruturando as relações. Eu ouvi recentemente uma frase que ela foi o insight que eu precisava para a mensagem de hoje. Eu estava perdido, eu falei, gente, eu já falei muita heresia, o que eu vou falar agora? Eu não sei, estou perdido. E aí eu ouvi essa frase que foi o despertar que eu precisava para a mensagem de hoje, foi divino. Olha o que a frase diz. As sociedades não se tornam seculares quando prescindem totalmente das religiões. Ou seja,
A sociedade, elas não se tornam seculares quando elas dispensam ou se recusam a adotar qualquer tipo de expressão religiosa, mas quando elas não são particularmente tocadas por ela. É sobre isso que Jesus está falando no seu Sermão do Monte e é sobre isso que vamos conversar hoje. Então hoje eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Na verdade, deixa eu ler com vocês Mateus capítulo 4, versículo 23. Às vezes deve estar na mesma página aí, provavelmente. Mateus capítulo 4, versículo 23, e depois a gente pula para o capítulo 5 e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Então diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 23. Leio aqui na versão A Mensagem, tá? Dali Jesus percorreu toda a Galileia. Ele ia às sinagogas, que era um lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema da sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Agora pula lá para o capítulo 5, versículo 1, diz assim: quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Agora eu gostaria de ler as bem-aventuranças, só que na versão NVI. Isso fica mais claro para os irmãos. Diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então hoje a gente vai ficar aqui nessas 3 bem-aventuranças. Bom, o Evangelho segundo Mateus é também conhecido, como o grande Evangelho, porque ele expõe de maneira mais extensa o ensinamento de Jesus. Mateus ele vai escrever como um judeu que encontrou em Jesus o cumprimento mais precioso da sua herança judaica. Por isso, a genealogia que ele vai apresentar no primeiro capítulo acontece para afirmar que Jesus surge do povo de Israel, como filho de Abraão. Então, é a partir da história de Israel que Jesus vai ser compreendido. Por isso que Mateus ele se refere tanto ao Antigo Testamento. E esse evangelho ele também vai tratar de um tema muito importante para os judeus, a saber, o reino dos céus. O reino de Deus. Porque aquilo que Mateus vai chamar no seu evangelho de reino dos céus, os demais evangelistas vão chamar de reino de Deus. A diferença acontece porque Mateus ele está escrevendo, como eu já disse, para judeus. Então, não dizer o nome de Deus fazia parte da tradição judaica. Então, por isso que é dito reino dos céus ao invés de reino de Deus. Então, reino dos céus é a expressão velada para a expressão reino de Deus. Mas ambas as expressões elas estão apontando para o mesmo lugar. O domínio e o governo de Deus sendo exercido sobre todo o mundo, onde Yahvé, que é o verdadeiro rei, ele endireitaria o mundo e resgataria Israel dos seus inimigos. Só que o que acontece, que muitas das vezes, é que nós temos uma leitura um tanto quanto desatenta. E a gente acredita que Jesus está nos convidando para um lugar lá. A gente imagina e compreende o reino dos céus como um ambiente espiritual no qual a gente vai adentrar depois da nossa morte ou após a volta de Jesus. Só que isso, para mim, soa contrário à proposta de Jesus e à maneira como seus discípulos assimilaram a mensagem. Porque Mateus ele vai narrar o reinado de Yahvé sendo exercido através da vida, obra e mensagem de Jesus, que são confirmadas após a sua ressurreição. Por isso,
Mateus vai tratar Jesus como filho de Davi, o Messias que traria um reino de justiça e de paz. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no famoso Sermão da Montanha, no qual Jesus está expondo de maneira clara a maneira como o reino de Deus está sendo inaugurado e a maneira como esse reino ele é experimentado. Ele está apresentando o reino de Deus focalizado num novo relacionamento com Deus, que transcende muito o mero ato de cumprir regras. Porque o cumprimento da lei, ele é mais do que acatar um conjunto de regras. Mateus está nos ensinando que Jesus está nos ensinando, na verdade, que o cumprimento da lei, ele se trata, na verdade, de um novo relacionamento com Deus. E é isso que ele veio realizar. Mateus também ele vai apresentar Jesus como um novo Moisés. Por isso, os textos até aqui, eles são tirados do período que Israel passou no deserto. O povo atravessa a água do Mar Vermelho, recebe a lei, confirmando assim a sua condição de filho de Deus, filho primogênito de Deus. Jesus iguala-se a eles pela água do batismo e é reconhecido como filho de Deus, ou seja, Israel em pessoa. Jesus atravessa as águas do batismo, assim como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Agora, Jesus ele tem que enfrentar 40 dias e 40 noites, que é o tempo equivalente que Israel passou os 40 anos no deserto. E apesar de Israel falhar vez após vez, Jesus ele é bem sucedido. Então, o que Mateus está mostrando para o seu público? Eis aí um verdadeiro israelita. Então, Mateus está mostrando que Jesus veio fazer o que Deus sempre quis que Israel fizesse. Fosse luz e trouxesse luz ao mundo. Em Deuteronômio, o povo atravessa o deserto e chega à fronteira da terra prometida e Deus dá uma aliança para eles. E vai enumerar bênçãos e maldições para aqueles que obedecerem ou desobedecerem a aliança. Aqui agora, Mateus está mostrando Jesus saindo do Egito, atravessando a água e o deserto, e agora entrando na terra prometida. Então, aqui agora, no Sermão do Monte, está a sua nova aliança. E a mensagem de Jesus, ela vai se fundamentar na interpretação da lei de Moisés. Só que vai divergir da interpretação comum praticada pelos líderes religiosos. Então, perceba que todos eles, com o mesmo texto na mão, chegavam a conclusões diferentes da vontade de Deus. Nada diferente do que a gente vê hoje, né? Mas o que ocorria naquele período é que a lei ela estava anulando a vida. As normas de pureza pesavam sobre o povo. O templo ele era usado como um meio para ganhar dinheiro. E as escrituras estavam cobertas por um véu. Então, sem se dar conta, ou até mesmo dando conta disso, os líderes religiosos da época, eles estavam defendendo uma religião alienada, que não promovia e nem defendia a vida do povo. Então, é nesse ambiente que a mensagem de Jesus, ela surge de verdade como uma boa notícia, onde ela começa pequena, como uma semente, vai crescendo, até virar uma grande árvore, onde o pessoal vai buscar abrigo. E é interessante que aqui no Sermão da Montanha, o que Jesus está fazendo é relendo a Escritura, mostrando como os mandamentos da lei estavam fornecendo, no fundo, um mapa de como ser um ser humano pleno e genuíno. E o mais interessante, ele não faz isso numa perspectiva futurística, de algo que vai acontecer somente lá nos novos céus e na nova terra, ou então quando Jesus voltar pela segunda vez. Não, não é isso que ele está nos mostrando. Aqui a gente consegue ver com mais clareza que a leitura que essas pessoas faziam da mensagem de Jesus era ressignificar a sua existência a partir do messianato que Jesus estava propondo. Então era algo extremamente presente e relevante para a sociedade. Porque aqui o que a gente tem na primeira parte do Sermão da Montanha são as famosas bem-aventuranças, que erroneamente são tratadas como características necessárias para se conquistar alguma coisa. Como, por exemplo, bem-aventurado aqueles que fazem X, né? Porque receberão Y. Ou, se vocês forem mansos, herdarão a terra. E isso está errado porque dá uma impressão de um tipo de exortação para um determinado tipo de conduta. E a ideia não é essa.
o tom das bem-aventuranças estão nas qualidades de uma espiritualidade presente e não num convite para um tipo de postura correta. Então, repetindo, o tom das bem-aventuranças estão nas qualidades de uma espiritualidade presente e não num convite para um tipo de postura correta. A ideia é mais ou menos essa. Observem a espiritualidade autêntica e a alegria das pessoas que têm X ou que receberão Y. Mais ou menos assim. Abençoada é a feliz herdeira do Mateus. Então, perceba que a herdeira, ela não está trabalhando para alguma coisa. É como se Jesus ele estivesse apontando para um determinado grupo de pessoas e estivesse dizendo o seguinte: Igreja Batista Cenáculo da Graça, vocês estão vendo aquele pessoal ali na praça? Então, é deles o reino de Deus, é deles o reino dos céus, porque eles entenderam a maneira como me experimentam através da relação com este mundo caído. Eles entenderam que a lógica do reino ela é totalmente oposta à proposta dos Césares e dos religiosos. Por isso, a primeira bem-aventurança, ela não é um convite para a abstência de recursos. Fala, bem-aventurado os pobres. Então, ele não está te convidando para você se abster de recursos. Pelo menos não na perspectiva de Mateus. Porque Lucas, no seu evangelho, ele vai dizer bem-aventurados os pobres somente. Então, talvez sim daria um certo sentido de que os pobres são pessoas abençoadas por Deus. Mas, o que muitos vão dizer, e eu concordo plenamente, é que o que Mateus está fazendo é ampliando essa percepção, colocando Jesus debaixo da tradição dos profetas, e que ele está fazendo é relendo Isaías 66, porque olha o que Isaías 66 diz. Mas é para este homem que olharei, o que é pobre e contrito de espírito, e treme diante da minha palavra. Por isso, os pobres não são aqueles que possuem poucos recursos, mas principalmente aqueles piedosos e humildes que buscam a Deus. Porque por terem pouco, seja recurso material, seja recurso financeiro, ou por possuírem poucas virtudes que os cobrem de valor, eles reconhecem e têm consciência de que precisam de Deus. Por isso o reino já é deles. Felizes são aqueles que sabem viver com pouco, confiando sempre em Deus. Bem-aventurados, Feliz é uma igreja de alma pobre, porque ela vai ter menos problema, ela vai estar mais atenta aos necessitados. Por isso o reino já está presente entre os pobres de espírito. A segunda bem-aventurança, ela também possui uma característica fundamental para aqueles que já possuem o reino dentro de si, que é o consolo de Deus. A segunda bem-aventurança, ela não é um convite para uma vida de sofrimentos e de perdas, mas para o encontro com o Senhor, apesar e através delas. Porque a dor e o sofrimento nesse mundo caído, irmãos, é inevitável. Por isso, Jesus está mostrando para os seus discípulos como aquelas pessoas que sofrem, elas desfrutam da presença de Deus. Porque elas podem receber o abraço e o consolo de Yahvé, o consolo de Deus, de dentro do seu sofrimento. Perceba que essa experiência do reino, ela não é um convite para você fugir desse mundo ou fugir das aflições que esse mundo nos proporciona, mas para encontrar Deus no fundo do poço. Não são poucas as vezes que a gente quer sair de dentro do nosso sofrimento, que a gente quer sair de dentro do poço. Mas talvez seja lá, quando a gente não vê mais saída, quando a gente não encontra mais solução, que ele se manifesta e nos salva. Mas não é que ele vai nos salvar do buraco, mas ele vai nos salvar no buraco, porque talvez você vai continuar lá dentro, mas você pode ser salvo pelo consolo e o abraço de Deus. E também vale lembrar que o reino de Deus, ele pertence àqueles que choram a dor do outro, aqueles que choram pelos outros e aqueles que choram com os outros, aqueles que choram as injustiças desse mundo. Porque bem-aventurados são esses que conseguem enxergar o mundo com os olhos de Deus. Por isso, o reino de Deus já pertence a essas pessoas. E agora, Jesus ele vai direcionar a sua mensagem aos mansos e aos humildes. Porque no período de Jesus,
Existiam grupos, tanto político quanto religioso, que estavam ansiando pela volta de Deus, que aconteceria através da vinda do Messias, né? Através da vinda do Cristo. E esse momento seria um momento em que Deus ele instauraria o seu governo de forma plena e absoluta, e com isso os judeus eles herdariam o mundo e governariam sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os pagãos. Mas em geral, o que os judeus faziam não era simplesmente aguardar e ansiar pela volta de Yahvé. Não, mas eles atuavam, né, a espada, para que por meio deles isso acontecesse. Porque eles entendiam que o reino viria a partir da coparticipação dos filhos de Deus, a saber, né, os zelotas. Então é diante desse cenário apocalíptico e escatológico que o Messias ia vir e ia tomar à força o poder de Roma. Então, diante desse horizonte e diante desse imaginário, Jesus ele surge propondo um outro mundo, propondo um outro tipo de reino, que não irromperia pela força e nem pelo poder, mas que já estava sendo operado pelos mansos e pelos humildes. Porque a terra ela não é conquistada através da força, como propunham os zelotas, e nem pelo poder, como os herodianos ansiavam também, e nem tampouco seria alcançada pelos descendentes éticos, como os fariseus achavam. Então Jesus está trazendo essa maravilhosa bem-aventurança para mostrar, para deixar claro que o reino de Deus é o ambiente onde as pessoas desenvolvem uma relação de mansidão e de humildade diante do caos que há no mundo. Então, irmãos, o Sermão do Monte, de verdade, ele é fantástico. Ele é fantástico porque Jesus ele nos mostra de maneira muito clara a maneira como o reino de Deus ele está se manifestando e atuando no mundo, principalmente através das relações. Por isso, viver debaixo do domínio de Deus é permitir que Jesus atue como Senhor, muito mais do que como um simples Salvador. Mas como isso funciona de maneira prática? Bom, aqui no Sermão da Montanha, como a gente acabou de ler e observar, Jesus ele não está nos convidando para um lugar e nem nos convidando a ter um tipo de postura, né? Porque Jesus ele está falando sobre pessoas que já possuem essas características e por isso elas já estão em boas condições. Por isso as bem-aventuranças não são simplesmente bons conselhos, elas são de fato as boas novas. Porque Jesus ele está convidando as pessoas e os seus discípulos a discernirem que Deus ele está fazendo algo novo. Deus está operando de uma nova forma. Ele está iniciando uma nova era para o povo e o mundo de Deus. E sim, esse reino ele funciona de maneira completamente inversa à proposta desse mundo. É completamente inversa à proposta dos religiosos. É completamente inversa à lógica das relações interpessoais que esse mundo propõe. É completamente inversa à lógica de governo que esse mundo tem. Então, a gente percebe que por que é assim? Porque se trata de verdade de um novo mundo, de um novo governo, de um novo reino, o reino de Deus. O povo da Galileia era um povo religioso e respeitador da tradição. Só que eles não estavam preocupados em defender a religião oficial como os fariseus estavam fazendo. O povo da Galileia eles estavam preocupados sim com a vida, com os problemas da vida. Por isso que a boa nova anunciada por Jesus, ela tira o povo da defensiva, tira o povo, né, tira o medo do povo, a sensação de perigo e devolve para eles a vontade de viver, sem medo de ser feliz. Porque agora eles sabem que pela fé eles podem vencer o impuro que os ameaçava. Agora eles podem tornar pura a vida e ter acesso a Deus. Só que isso tem uma consequência. E qual que é a consequência disso? Que agora essa boa notícia ela torna desnecessária o sistema religioso de normas e de leis montado pela religião oficial. Por isso dá para entender que a boa nova para o povo, no fundo, era uma má notícia para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, né, para esse sistema opressor. Por isso, evangelizar
não é simplesmente anunciar verbalmente uma doutrina, mas evangelizar é tornar presente na vida das pessoas a força humanizadora e libertadora, salvadora que se encerra no acontecimento e na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Jesus está anunciando que ser o verdadeiro povo de Deus não se trata de uma questão de nacionalidade, mas se trata de uma nova relação com Jesus. Então, dito tudo isso, irmãos, eu acho que agora a gente consegue caminhar, dar mais alguns passos em direção à desconstrução de imaginar céu como um lugar para onde a gente vai depois da nossa morte. Desconstruirmos a noção de reino de Deus como um lugar onde a gente no futuro vai ser pessoas perfeitas. Não que não seja isso, mas é porque a partir do Sermão da Montanha e a partir aqui das bem-aventuranças, a gente percebe sim que Jesus ele é o Messias portador de um novo reino. Não um reino que vai chegar, mas que já chegou. E que se manifesta através dos pobres, dos que choram, dos mansos e dos humildes. O louvor pode subir para a gente orar, para a gente já encerrar. Irmãos, de fato, o Evangelho ele é libertador. E por isso que Mateus ele vai narrar Jesus como um novo Moisés. Porque essa mensagem ela é um pronunciamento de libertação, de um novo jeito de viver, de um novo jeito de ser gente. Porque a vida do céu, a vida do reino no qual Deus já é rei, deve se tornar a vida no mundo, transformando a terra atual num lugar de beleza e deleite que Deus sempre pretendeu que fosse. Por isso, a felicidade, a felicidade que Deus deseja para mim e a felicidade que Deus deseja para você, ela não vai acontecer somente na morte, depois da morte, na assim chamada vida eterna. Mas ela começa agora mesmo, nessa vida. Porque ser cristão é aprender a viver seguindo o caminho aberto por Jesus. E as bem-aventuranças são o núcleo mais significativo e escandaloso desse caminho. Por isso, caminhe para a felicidade com um coração simples e transparente, com fome e sede de justiça. Trabalhe pela paz com entranhas de misericórdia, suportando o peso do caminho com mansidão. Este caminho traçado nas bem-aventuranças leva a conhecer já nesta terra a felicidade vivida e experimentada pelo próprio Jesus. Por isso, irmão, eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Você vir aqui na frente para a gente orar. E o que eu gostaria de te convidar a orar? Eu gostaria de te convidar a orar para que você ressignifique a sua experiência de vida. Porque, irmãos, existe vida antes de vida após morte. Então vem aqui na frente, vamos orar. Ressignifique, irmãos, a sua condição de pobreza, sendo rico da presença de Deus. Ressignifique o seu sofrimento a partir do consolo e do abraço de Deus. E ressignifique a sua inferioridade diante dos poderosos desse mundo, sabendo que Jesus, ele venceu o mundo, mas pela loucura e o escândalo da cruz. Vamos cantar essa canção e depois oramos.